O inevitável tropeço da sociedade crítica se dá exatamente pela falha que se encontra nas instituições de ensino fundamentais para a formação da identidade, raciocínio lógico e caráter do ser humano enquanto parte da célula constituinte de sua forma. Ao invés de servirem ao propósito ao qual adquiriram fundação, o de introduzir os estudantes a conhecimentos formulados ao decorrer de eras e de civilizações, estas organizações assumem caráteres e vieses políticos governamentais de manipulação e transmutação do indivíduo em homem-máquina. Aquele que está sob influência desta condição não obtém os impulsos necessários para o exercício das faculdades intelectuais do pensar, quer seja por não se sentir inclinado em necessidade para tal, ou mesmo por puro conformismo à sua recente posição social. Condição a que o ser se encontra em desprovimento de suas capacidades analíticas mentais por despretensão de aprofundamento de estudos, levando à determinante involução de sua unicidade humana. O ente a quem se encontra diante desta causalidade não o nota, por legítima perda do seu intelecto crítico, ético e moral perante as condições subhumanas que recaem sobre si e a comunidade coexistente de sua época. Esta se dá sob aquele indivíduo a que se tem conhecimento prévio e, por muitas vezes detalhado, das investidas operacionais fomentadas no interior das organizações, às quais são conferidas o poder de presidir e formular as normas e o senso comum. Todavia, não organiza ideias, táticas ou ações objetivas para que seja feita sua ruptura definitiva deste sistema por simplesmente estar habituado a isto, e crer que não haverá de ser possível atribuir mudança alguma pela ocasional quebra de suas amarras mentais, tendo visto que, para a facilitação de procedentes evoluções nas áreas geradoras de uma sociedade em crise, uma partilha de funções, por meio do aprimoramento ótico da observação política e hierárquica de toda, ou ao menos, de uma parcela substancial e significativa da civilização, necessita impulsionamento, gerando então descaso e abandono das funções racionais de seu cérebro, tal como a deformidade da empatia ou simpatia a causas humanitárias, levando a uma completa aversão apática aos resultados de sua conformidade, em reflexo às manobras empreendidas pelo regime e a população de classe baixa a qual faz parte, e foi conferida a função operária de manufaturação de produtos, serviência e subjugação destes em relação à elite detentora do poder sobre as massas populacionais. O homem-máquina é fruto de um ecossistema corrompido, obtentor das ferramentas utilizadas para a composição de uma prisão de controle mental e físico, sob pretensão do enfraquecimento intelectual e moral da coletividade, para que suas ideias sejam aceitas sem encarecimento, exceto em casos extremos, do uso de força bruta para que se chegue a tais efeitos. A formação da identidade de um indivíduo, tanto quanto de seus ideais, é um processo indispensável para cada um de nós, e esta criação psíquica se dá desde a primeira etapa da vida. Por isso, para que não haja nenhuma distorção do desenvolvimento cognitivo, é crucial que os ciclos sociais como família, escola e outros entes próximos estejam em plena consciência quanto a seus respectivos papéis como órgãos moldadores do estado mental, emocional, espiritual e da organização inteligente do gênio humano. O desprovimento do tato de quaisquer destes órgãos causará também a alienação deste membro social, o que acarretará no desmantelamento da visão imparcial indispensável para avaliar os riscos aos quais se encontram seus contemporâneos. Um exemplo de como um ambiente desequilibrado se torna responsável pela desfuncionalidade dos segmentos neurológicos regedores dos estudos minuciosos da compreensão dos fatos é o preparo designativo do magistério para com seus discentes, que se caracteriza pelo incentivo à condição de inferioridade, a aceitação da precariedade atribuída ao valor operário, assim como danos morais acometidos a este por parte da corporativa empresarial contratante.
A utilização desta tática aparentemente nutridora de um cumprimento patriótico em serviço de um sentimentalismo único daqueles que proferem tal uníssono harmônico diante do símbolo de seu amor maior, na verdade se trata não de uma sublime expressão de cordialidade, mas de um treinamento em grande escala da entidade humana para os desafios futuros de um encargo de submissão assalariada, cujos colaboradores estarão sempre de prontidão aos deveres, em alguns casos literalmente em condição de exercer o seu afazer sob utilização da continência militar. Respeitar, obedecer e não questionar são as máximas da campanha de militarização e fabricação de novos recrutas proletários. Embora há de se concordar que para toda causa de natureza imprópria em local indevido tem assim de acarretar em efeitos punitivos para que haja reflexão de suas ações e renovação comportamental, tal como resoluções cabíveis para condutas indefensáveis e o dever de se retratar em casos de desvio radical das normas, ainda assim devemos constatar incidentes abusivos envolvendo estas punições, dos quais resultam das pesquisas que fiz sobre o assunto. Em 16 de maio de 2024, no site oficial do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, foi publicado em resumo um processo sobre ressarcimento por danos morais a uma trabalhadora que alegava nocividade insalubre por parte de sua contratante. Abre aspas. A Justiça do Trabalho Mineira determinou o pagamento de indenização de R$5.000 a profissional que alegou ter sofrido danos morais por restrição ao uso do banheiro durante o horário de trabalho. Segundo a ex-empregada, ela recebia reprimendas públicas do supervisor quando ia ao banheiro mais de 2 ou 3 vezes por dia. A empregadora, uma empresa de telemarketing em Belo Horizonte, contestou as alegações, informando que não havia restrições às idas ao banheiro. Mas, ao examinar o caso, o juiz deu razão à trabalhadora. A testemunha ouvida no processo informou que havia 5 minutos de pausa pessoal para ir ao banheiro e pegar água, e que também existiam 2 pausas de descanso de 10 minutos e pausa para lanche que era de 20 minutos, e que além disso poderiam ir ao banheiro se não tivessem conseguido ficar sem ir, mas que receberiam advertência, e que inclusive recebiam advertência verbal no meio de todo mundo. O juiz condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000 e declarou rescisão indireta do contrato de trabalho. Mas a empregadora interpôs recurso, que foi julgado pela 6ª turma do TRT de Minas Gerais. No que diz respeito ao dano moral, os julgadores confirmaram que restou provada a restrição ao uso de sanitários. E considerando a gravidade do dano causado, o grau da culpa, a capacidade econômica, os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e o que a 6ª turma vem praticando para casos semelhantes, o valor indenizatório foi reduzido para R$5.000, sem cabimento do recurso de decisão. Atualmente o processo está em fase de execução. Fecha aspas. Publicado em 23 de fevereiro de 2016 no portal de notícias do Jus Brasil, o próximo caso refere-se à relação análoga entre o primeiro caso, onde vimos injustas medidas ocorrenciais cometidas por um órgão empresarial empregador, em correlação à suspensão de um estudante por meios irresponsáveis e isentos de uma atenção a que se fazia crucial neste caso específico. Abre aspas. O juiz da 5ª Vara Cível de Natal condenou o Sena, Colégio Especial de Natal, a indenizar um aluno no valor de R$5.000, a título de dano moral devidamente corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora, por ter a instituição de ensino aplicado suspensão do estudante por 2 semanas sob acusação de uso de entorpecentes no ambiente escolar por parte do estudante. Na ação judicial, o aluno afirmou ser portador de diabetes mellitus tipo 1, patologia que muitas vezes provoca o quadro de hipoglicemia, com reações como sensações de fome aguda, dificuldade de raciocinar, fraqueza, sudorose exagerada e outras, podendo caminhar, inclusive, para o coma. Ele relatou que no dia 24 de março de 2009 estava nas dependências do colégio quando teve um quadro hipoglicêmico, razão pela qual comprou uma lata de refrigerante e um salgado na cantina da escola, a fim de aumentar seu nível de glicose no sangue, e entrou no banheiro masculino, permanecendo em uma das cabines até passar o mal-estar. Alegou ter sido surpreendido com a presença de um funcionário da escola que o acusou de estar fazendo uso de entorpecentes no ambiente escolar.
culminando na aplicação da penalidade de suspensão de 2 semanas ao aluno. O colégio, por sua vez, se defendeu alegando ter havido mal-entendido por parte do aluno, pois ninguém confirmou que ele estava consumindo substância entorpecente, mas apenas foi perguntado o que havia na lata de refrigerante. Quando analisou os autos, o magistrado observou que realmente o autor é portador de diabetes mellitus tipo 1, bem como não houve negativa da escola nesse sentido, presumindo-se verdadeira a alegação feita na ação judicial com base no artigo 302 do Código Processual Civil. Abre aspas. O simples fato de o preposto da escola perguntar o que há dentro da lata de refrigerante, na situação relatada, já corrobora a afirmativa autoral de que houve a acusação de consumo de substância indevida, pois não é crível ser feita tal indagação se não existir a desconfiança acerca do conteúdo da lata. Tanto que um dos funcionários aduziu ser estranho o aluno estar com a lata no banheiro. Confirmando a existência da acusação, o juiz salientou que uma outra testemunha afirmou que a acusação teve repercussão entre os demais estudantes, tendo o autor sofrido crítica de outros alunos. Fecha aspas. Apesar de especificamente isolados e notavelmente datados, ambos os casos servem de exemplos para que possamos exercitar a análise reflexiva sobre o método a que propõe a apuração, o qual, resumidamente, trata-se de práticas autoritárias que consistem em levar ao erro seu destinatário, por meio do desconhecimento que julgam vir deste último. Esta manobra demonstra a indiferença do administrativo para com os direitos básicos de todo cidadão enquanto célula de sua organização, induzindo seus componentes a conflitantes situações de desgaste físico e mental, necessidades fisiológicas não atendidas, incompreensão ou desconhecimento do que permite ou não a lei, pode-se obter, por conseguinte, a metamorfose do indivíduo em homem-máquina.